Olá, meu amigo, minha amiga. Muito boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a palavra de Deus e fazer com que a sua noite seja a melhor noite da sua história. Amém? Bem, você que não me conhece, é um prazer tê-lo aqui. Meu nome é Renan Doetti, sou apenas mais um mensageiro da palavra. Então fique bem à vontade, bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal, é bem importante para que você esteja por dentro e faça com que essa mensagem continue a ser propagada diante dos quatro cantos desse mundo, porque essa é a minha intenção e a intenção desse canal. Esse é o propósito, falar com o maior número de pessoas. Mas se eu estiver falando com apenas uma, o propósito do meu coração já se cumpriu. Amém? Então não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sino de notificações, deixar o seu comentário, que é muito importante, porque nós vamos crescer juntos. Então coloque o que você achou dessa mensagem. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo e de compartilhar com quem você ama. Amém? Compartilhe essa mensagem, faça a sua parte para que o Evangelho continue a se propagar diante de todos os quatro cantos desse mundo. Amém, queridos? Então, eu vou ler hoje o texto que Deus separou para nós, está em Gênesis. Separa a tua Bíblia aí agora, de papel, pega a Bíblia ou o seu aplicativo, um caderninho, uma canetinha para fazer a anotação e vamos mergulhar em mais uma história da Palavra de Deus. E antes de ler, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal. Amém, queridos? Então abra comigo o seu exemplar em Gênesis, capítulo de número 2. Abre aí agora. Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo de número 6. Vamos ler o versículo de número 6. Diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gente, falar sobre a criação de Deus é algo extremamente satisfatório, mas ao mesmo tempo é desafiador. Por quê? Porque são situações que acontecem diante da criação do eterno, da terra, do ser humano, do ar, da água, das plantas. E para muita gente parece até parece até mágica. Só que é o próprio poder de Deus, através do efeito da palavra, do verbo vivo, haja, e as coisas passaram a acontecer. E eu queria trazer esse ensinamento de hoje para as nossas vidas de uma forma leve, de uma forma tranquila, ao ponto de você entender sobre algumas questões somente por causa desse texto que eu li. O vapor que subia da terra. Amém, queridos? Então, vamos lá. Eu me peguei nesse texto porque existem algumas situações que acontecem na nossa vida e nos desestabiliza, como eu falei hoje cedo. E às vezes a gente busca ajuda ou procura ajuda em lugares que achamos que encontraríamos. Você vai entender o que eu estou falando. Deus, ele cria o jardim do Éden e as origens do céu e da terra, só que ainda não tinha planta, porque ele ainda não tinha feito chover sobre a terra. E para uma planta crescer, ela precisa de água. Então, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Como que as plantas iriam crescer? Ia ser necessário umedecê-las, água, de alguma forma. E a Bíblia diz para a gente que o vapor subia da terra e regava toda a face da terra.
Então toda planta que tinha para brotar iria crescer por conta desse vapor, por conta dessa relva que brotava da terra. E trazendo esse ensinamento para nós, e nos dá esse entendimento de que às vezes a gente quer buscar ajuda em lugares que são previsíveis. Só que a ajuda está mais próximo do que você imagina. Às vezes a gente vai buscar essa ajuda em lugares que são imprevisíveis. E a ajuda está mais próxima do que você imagina. E é incrível isso, porque o vapor subia da terra e regava as sementes que fizeram as plantas brotarem, as plantas crescerem, porque ainda não tinha chovido. E eu não sei o que você precisa hoje. Às vezes você está buscando conexão com A, conexão com B, às vezes você está buscando em igrejas, buscando em altares, uma solução que está do seu lado e você não tinha visto ainda. O que me faz lembrar de Agar, quando estava no deserto e o filho dela estava à beira da morte, o anjo vem porque escuta o choro da criança e faz ela olhar para o lado e ver que tinha uma fonte que jorrava água. Eu não sei se aquela fonte já existia ali, porque nós não temos nenhuma historicidade disso, mas eu posso conjecturar que aquela fonte sempre esteve ali. Só que a dor de perder tornou cego. Acabou o pão, acabou a água, o menino está chorando porque vai morrer de fome e de sede, e ela não está enxergando uma fonte que estava do lado dela. A dor tem essa força. A dor tem o poder de te cegar. Às vezes ficamos tão cegos que não enxergamos o que é óbvio. Meu Deus, isso é forte. Às vezes a cegueira vem por conta de uma desesperança ou por conta de uma dor e a gente não consegue enxergar o óbvio. Aí eu levo vocês agora lá para os discípulos a caminho de Emaús. Porque Jesus agora está entregue, entregou o seu espírito nas mãos de Deus, entre aspas, morreu, e alguns vão fazer os velhos hábitos. E esses dois discípulos a caminho de Emaús, é lindo isso, voltando para a sua cidade natal, porque o que eles tinham por esperança do Messias não está mais ali com eles, aí eles voltam para a cidade. Só que aí o próprio Messias aparece no meio deles, o próprio Jesus aparece no meio deles e vai trocando ideia. O caminho inteiro até eles chegarem na casa de um deles e partir o pão. Quando Jesus parte o pão, um olha para o rosto do outro. É forte demais. Jesus parte o pão, aí que eles vão perceber quem era que estava andando com eles o caminho todo. Ele diz bem que quando ele falava, o meu coração queimava. Aleluia! Então, às vezes, a solução está mais perto de nós do que imaginamos. Só que o problema é esse. A dor, a falta de esperança, o desespero nos torna cegos. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite que está com uma dor, que está desesperado, que está com falta de esperança. E isso tudo está te cegando a enxergar o óbvio. Está te impedindo de enxergar o que Deus já te mostrou. E você não está conseguindo ver e nem dar ouvidos para o que Deus já te mostrou por conta dessa dor, por conta dessa falta de esperança, por conta desse desespero. Todo desespero, toda dor e toda falta de esperança, eu dou uma ordem agora no reino do Espírito, cai por terra. Cai por terra. Volta a enxergar a fonte que sempre esteve do teu lado. Volte a enxergar o Jesus que sempre caminhou do seu lado e falando contigo. Volte a olhar para o óbvio e ver. E até da onde você menos espera, o milagre vem. Aleluia! O necessário vem.
Então que Deus te surpreenda essa noite, meu amigo, minha amiga. É noite de viver surpresas do céu. É noite de viver surpresas de Deus. A palavra te garante. O vapor brotava, regava toda a face da terra. O vapor brotava e regava toda a face da terra. Da onde você menos espera, virá milagre. Da onde você menos espera, virá milagre. E o que você não conseguia ver com os seus olhos, Deus abrirá os teus olhos novamente. Porque todo desespero, toda angústia, toda falta de esperança e toda dor é jogada por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então feche seus olhos, meu amigo e minha amiga. Eu quero orar por vocês nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Jesus, queremos entregar diante de Ti a vida desse homem e dessa mulher que ouve essa palavra, que ouve o som da minha voz. Deus, que seja uma voz profética nessa noite. Que todo desespero, Senhor, agora seja anulado, quebrado, jogado por terra. Que toda falta de esperança, Jesus, seja agora quebrada, jogada por terra. Toda dor, Senhor, seja lançada por terra agora. Traz a visão de volta aos teus filhos e eles possam enxergar, Senhor, o óbvio. Traz a visão de volta aos teus filhos para que eles possam enxergar, Senhor, o óbvio e possam crer que da onde menos imaginam virá o socorro, da onde menos imagina virá, Senhor, o extraordinário, o sobrenatural e aquilo que eles precisam, Senhor, derrama sobre a vida deles agora. Agora, Jesus. Agora, Jesus. Nós não confiamos na mão do homem, confiamos nas suas mãos. Então a nossa conexão está além da conexão com homens. A nossa conexão está contigo, Senhor, agora. Agora, Jesus, derrama sobre a vida desse homem e dessa mulher que ouve a minha voz, em o nome de Jesus, e que essa seja a melhor noite de sua vida. Tira todo o desespero, tira toda a dor, tira toda a falta de esperança. Agora, Senhor, em nome de Jesus. E você diz amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Meu amigo, minha amiga, que essa seja a melhor noite da sua vida. O Espírito Santo de Deus te conceda uma noite de paz, de tranquilidade, de repouso, de reparo. Em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, você que chegou até aqui, muito obrigado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem precisa. Que essa seja a sua melhor noite até aqui, no nome santo e poderoso de Jesus. E não se esqueça, Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Te amo. Deus abençoe.